Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podem tomar assento, pode sentar. Nós, queridos fiéis, nós celebramos hoje a festa de São Leão, Papa, confessor, a oitava de São Pedro e São Paulo, também apóstolos, e São Pedro, o primeiro Papa. E primeira sexta-feira do mês, que estamos aqui para fazer a devoção das 9 primeiras sextas-feiras, não? Hoje lhes queria comentar a respeito, já que estamos honrando o Sagrado Coração de Jesus. A última vez falamos da caridade, que será uma artéria desse coração de Nosso Senhor que conecte-o a outras almas. Mas vamos considerar uma outra coisa. É que o nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua encarnação, ele veio restaurar o que o demônio, o pecado, destruiu. Então nós temos, como católicos, e principalmente por sermos tradicionais, esse dever. Eu não vou dizer nem esta missão, porque quando nós dizemos missão, nós sentimos a vaidade de ter tido uma missão e, na vaidade, não chegamos a executar o dever que nos deram. Mas é um dever, ou seja, Deus nos manda, é uma ordem de Deus a restabelecer a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o grande inimigo do restabelecer a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vou falar nem da maçonaria, do judaísmo, do modernismo, de coisas desse tipo, não. Eu vou falar que o grande inimigo é a nossa revolta para com Deus. Porque nós todos, uns mais, outros menos, vivendo esta crise espiritual, pessoal, familiar, política, econômica, nacional, mundial, onde ela estiver, nós nos revoltamos. E o fato da revolta, de nos revoltarmos contra nosso Senhor, faz com que nós acabamos trabalhando para o destruidor da ordem de Deus. Quando nós devemos restabelecer a ordem de Deus, nosso Senhor, e esta ordem de nosso Senhor restabelecida supõe esta submissão absoluta, dócil, total a Deus nosso Senhor e com a paz e tranquilidade e a felicidade e alegria de estar com Deus nosso Senhor. Então, esta é a consideração que vamos aqui, com Deus nos dando muitas palavras para falar e paciência para os senhores ouvirem. Vamos esperar que Deus nos auxilie. Como pode ser que possamos restabelecer algo? Justo nós celebramos a festa de 2 papas, São Pedro e São Leão. São Pedro teve o dever de governar a igreja no princípio, e era uma parte, não sei se a pior, mas uma das mais difíceis, porque estava nada mais que 12 apóstolos com São Paulo, e depois todo mundo adverso ao Evangelho de Nosso Senhor, porque todo mundo era pagão, e os que não eram pagãos eram judeus, ou seja, inimigos do Evangelho que acabaram de receber aqueles poucos que acreditaram em Nosso Senhor. E o que acontece? São Pedro não se fia da sua eloquência, porque ele não tem. Ele não se fia do seu sangue azul de nobreza de nome, porque ele não tem, ele é um pobre, com todo respeito ao glorioso apóstolo, mas ele é um pobre pescador, com toda a simplicidade que isso quer dizer. Pescava no lago de Genezaré e agora está governando a igreja e representa Cristo na terra. Olha que salto que ele deu do lago para o trono de Deus. Ele fala em nome de Deus, ele é o Papa, o primeiro. Mas só que São Pedro, o que ele faz? Desde Pentecostes, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, ele só segue os passos que o Espírito Santo mandar, assim que ele não retrocede, ele vai avante. E quando o Espírito Santo manda São Pedro fazer algo, o que ele faz está perfeito. Então, quando depois de Pentecostes ele prega, ele converte 3.000 na primeira pregação. Há poucos dias atrás, fugindo de Cristo crucificado. E agora ele vai jogar na cara daqueles que o crucificaram. Vocês crucificaram nosso Senhor, o autor da vida, vocês deram morte para ele. Então vemos um São Pedro, com todo respeito, outrora covarde e hoje valente. E por que ele é valente? Porque ele se fia das suas chaves ou da sua mitra? Não,
Ele se fia do poder do Espírito Santo, porque quando Deus chamou, Deus o capacitou para aquilo. E por isso ele fez o que deveria fazer, e o que ele deveria fazer foi feito à perfeição, porque foi feito pelo Espírito Santo de Deus, que faz tudo perfeito. Sem ser papas, que nós não somos e nunca seremos, graças ao bom Deus, mas cada um, vosso servidor como sacerdote, esses meninos como meninos de Deus, senhoras como esposas de Deus, maridos de Deus, filhos obedientes a Deus e aos seus pais, cada um segundo o seu estado de vida, Deus nos manda fazer algo. E nos compete, como dizia a introdução, o restabelecer o reino de Nosso Senhor que está em ruínas. Aí diria, vamos fazer o quê? Pregar nas praças? Não, porque não vai servir de nada mesmo, só para zombarem do Evangelho de Nosso Senhor. Mas nós devemos começar a restabelecer aonde está mais danificado, que é o alicerce. E qual é o alicerce da sociedade? Quais são famílias. Por isso nós devemos, cada um segundo a sua preocupação e o alvo da sua vida interior, das suas orações e penitências, santificar a família. Mas é muito genérico ainda. Fala, mas bom, são membros, são 5, 10, seja quantas pessoas forem, mas só que então vamos ser um pouco mais específicos. Nós devemos, para fazer um bem para a sociedade civil, para a Santa Igreja, para a nossa família, nos santificarmos. É uma santificação pessoal. E não depende de outro, hein? Não depende de outro, porque os seus pais podem dizer, meu filho reza, e os senhores vão rezar o terço, e acabou o terço, acabou a oração. Ficou uma coisa pontual. É muito mais do que isso. Não estou dizendo que o terço seja pouca coisa, é uma arma principal, mas nós devemos ter esta intimidade com Deus, nosso Senhor. Então, a nossa oração pontual em casa é uma oração pontual em casa, mas nós devemos, como filhos, como os casados, como esposo, esposa, ter esta união com Deus. E essa união é particular, porque é a minha alma e Deus, nosso Senhor. É eu e Deus, cada um e Deus, que nós devemos nos prostrar na presença de Deus muito mais vezes do que aqueles 20 minutos do terço à noite que rezamos em família. Aquela foi uma das orações, mas não deve ser a única. E por quê? Porque somente esta sede de Deus pessoal e ir ao encontro de Nosso Senhor e prostrar a seus pés, que vai fazer com que nós tenhamos essa docilidade em tudo de obedecer os passos que Deus nos mandar dar. Se é para frente, vamos, como São Pedro, vamos e vamos dar este passo, e todos os perigos que estão ao redor, Deus nos protege. E foi assim, hein? São Pedro no cárcere, estava preso, e de repente aparece um anjo, ele pensa que está dormindo, que está tendo um sonho, e manda, calça suas sandálias e vamos sair daqui agora. E São Pedro, mesmo no sonho, está obedecendo o anjo, porque ele pensava que estava sonhando. Em realidade, estava o quê? Fazendo um ato real, ele não estava dormindo. A sua obediência às ações de Deus foi tão sentidas que mesmo no sonho ele está obedecendo, mas, bom, repito, era um sonho? Não, era a realidade. E assim nós precisamos dessa obediência a nosso Senhor absoluta. Por quê? Porque toda destruição veio por uma rebeldia. Uma desobediência acabou com a felicidade eterna de milhões e milhões e milhões de pessoas que estão no inferno. E todas as almas que vão para o inferno não foi porque obedeceram, foi porque desobedeceram. A quem? A Deus. E o pecado, que é a desobediência voluntária feita à lei de Deus, como nós aprendemos no nosso catecismo. Então, é uma obediência minha, uma desobediência minha para com Deus. É algo pessoal também. E às vezes involucra outras pessoas, aí é uma falta de caridade que é pior ainda. Então, se a nossa obediência é pessoal e se funda nesta intimidade para com Deus, nessa submissão total, então a desobediência será eliminada das nossas vidas se nós temos essa união com Deus Nosso Senhor. E aí é o princípio da restauração da ordem católica na nossa alma. Porque ser santo é ser obediente a Deus, em tudo, não só em algumas coisas. Em tudo, não é pedir a Deus satisfações, não é pedir a Deus explicações, porque Ele não deve isso para ninguém.
Então ele nos mandou o quê? 10 mandamentos, vamos fazer. Tenho razões para desobedecer algum deles? Nunca. Ninguém nunca tem uma desculpa que o justifique não obedecer um dos 10 mandamentos. E o princípio dos 10 está no qual, voltamos ao mesmo, no primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós vamos obedecer nossos pais se nós não amamos a Deus? Como nós vamos guardar domingos de fé se não amamos a Deus? Como alguém vai deixar de roubar, de pecar contra a castidade, de fazer os outros pecados? Falso testemunho, desejar a mulher do próximo, etc. Se amar a Deus é o que dizia Santo Agostinho. Ame a Deus e faça o que você quiser. Por quê? Porque quem amar a Deus não fará desatinos. Quem amar a Deus não cometerá loucuras. Quem amar a Deus vai praticar as virtudes, vai acabar com o pecado, vai se esforçar sem se cansar no bem que deve fazer. Então voltamos ao mesmo. Para restabelecer a ordem de nosso Senhor, nós precisamos dessa vida interior. E essa vida interior vai brotar da onde? Do primeiro mandamento. A nossa piedade, a nossa prática da religião não pode estar desvinculada do quê? Da moral. Do primeiro e principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui não é somente uma questão de sentimentos. Não estou pedindo para os senhores, como São Felipe Neri, que quebrou 2 costelas de tanto forte que batia o seu coração, de amor a Deus, hein? Não peço isso. Se quebrarem 2 costelas por amor a Deus, eu ficaria muito feliz. Poderia morrer em paz sabendo que alguém amou a Deus com essa intensidade. Magnífico. Mas só que o amor a Deus, nosso Senhor, que Ele nos pede, é nada mais que os efeitos deste amor. E voltamos para a bendita obediência. Quem ama, obedece. Por quê? Porque o desobedecer contrista, ofende, deixa triste. É um ato de ingratidão tremendo a desobediência. Quando falamos dos nossos pais, deram a vida por nós e nós vamos afrontá-los assim, por descaro. É uma coisa muito horrível. Nós não percebemos porque nós não somos pais. Mas um pai refletindo o que o filho diz, fala, meu Deus, olha, 9 meses de horror dentro de mim, dores e tanta coisa. 10 ou 20 ou 30 anos que eu mantenho e eu tenho que ouvir uma coisa dessa. É grave. Quando o pai ouve a afronta, é algo bom. Cada pai saberá o que passa em sua alma. Mas agora vamos a Deus, nosso Senhor, que nos deu ser, que ninguém pode dar o ser a outro, só Deus que pode criar, que nos mantém e nos dá graças que são infinitas, incontáveis graças, e o pecado é o quê? É uma afronta, é uma ingratidão tremenda. E por quê? Porque falta amor a Deus. E voltamos ao mesmo princípio. Se nós não amamos a Deus, nós não vamos restabelecer sua ordem. E aí, se nós não estabelecemos sua ordem, nós estamos trabalhando para os inimigos de Deus. Então, essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a principal intenção das nossas orações, estar unido ao coração de nosso Senhor, e o coração de nosso Senhor nos fará amar a Deus e não medir esforços para corresponder ao amor de Deus, que é a nossa santificação. São Paulo, em suas epístolas, dizendo qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. E nisso nós temos certeza, hein? E como isso vai se concretizar? Cada um no seu estado de vida. Então, buscar, no caso do sacerdote, ser sacerdote de Deus. No caso de uma mulher, ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, formar família segundo Deus, e tudo deve estar submisso às leis de Deus, e não nossos caprichos. Cada um tem as suas opiniões, tem os seus pareceres, mas quando eles querem tocar o que Deus disse e mandou, esses pareceres se curvam, se prostram aos pés das leis divinas. Deus não pediu conselho para ninguém, nós não somos conselheiros do Altíssimo e nem seremos. Graças a Deus, porque Ele é perfeitíssimo e não precisa de conselheiros, então devemos, com agrado ou desagrado, obedecer Deus em tudo. Em tudo. E aí, tchau, pecado venial. Tchau, pequenas imperfeições, os chamados pecadinhos também vão embora. Porque quem ama a Deus busca agradá-lo em absolutamente tudo, sem ofender em nada de pequeno. Porque para quem ama a Deus com um coração dilatado, as pequenas ofensas são grandes ofensas também. Então este é o grande segredo do coração de nosso Senhor para nós que vivemos nesta crise horrível. Então nós não temos preocupação com coisas que nós não podemos solucionar.
porque Deus não vai cobrar isso de nós, mas agora aquelas que nós podemos, que é a crise espiritual pessoal, que é a crise familiar e aonde nós alcançamos, aonde chegam nossos pés e braços, nós podemos solucionar, e isso Deus pedirá conta de cada um de nós. E mais ainda, pedirá contas estritas. Por quê? Porque Ele nos deu tudo para que possamos executar à perfeição o que até o presente ou não estamos fazendo, ou estamos fazendo assim a meia boca, ou estamos fazendo a perfeição. Deus saberá o que cada um está a fazer. Então, nesta missa, vamos colocar diante de Nosso Senhor, da sua cruz, que aí foi a generosidade extrema de Deus para nos salvar, e ver o que estamos fazendo. Estamos na quinta sexta-feira do mês, quinta sexta-feira de 9. O que essas 5 sextas-feiras produziram em nós? Nos despertaram pelo menos do sono, que estávamos dormindo nas ilusões deste mundo? Se nos despertou, algo. E se não fez alguma coisa, não é por falta de poder das coisas de Deus, é porque estamos num estado muito grave e precisamos acordar e trabalhar para a nossa santificação. Então cada um faça um propósito, ou renove o propósito que não tem, que por alguma razão não cumpriu, por descuido, e assim trabalhe até a próxima sexta-feira do mês para render contas a Nosso Senhor do propósito feito, os êxitos e as dificuldades, e assim vamos avançando, não só para nos, de modo interesseiro, mas totalmente lícito, alcançar as promessas das 9 sextas-feiras, mas também alcançar a graça de ter honrado o coração de Jesus, Nosso Senhor e Deus, nos assemelharmos ao seu coração, que sempre pulsou e pulsa por amor a Deus, por amor às almas, para fazer o bem e para frear e para destruir o mal. E nós devemos, já que comungamos também o coração de Nosso Senhor, fazer o mesmo que este coração faz, e assim participar do combate de Nosso Senhor e participar também das vitórias de Nosso Senhor Jesus Cristo, a começar que Ele vença a nós no que nós temos de adversos a Ele. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora, nos ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.